Meus caros, nessa semana aqui eu vi muita gente falando sobre o caso da Venezuela e, assim, eu tenho gente de todo tipo de ideologia, pensamento político, etc. E eu vou dar aqui os meus centavos de opinião. Primeira coisa, Maduro versus o Trump. Eu vejo que o pessoal confunde muito as coisas de achar que a geopolítica é como se ela fosse um filme de Hollywood, quando na verdade não é. Tá bem longe de ser. Porque assim, o Maduro e o Trump. Cara, o Trump, ele tá envolvido até o pescoço com o Jeffrey Epstein. E o Maduro, ditador, você sabe disso, todo mundo sabe. Então, assim, não tem nenhum herói de nenhum lado. Essa operação nada mais é do que interesse geopolítico dos Estados Unidos, do petróleo venezuelano. É no petróleo venezuelano, claro que é. Só que o pessoal confunde, né? O pessoal fala assim que agora o petróleo venezuelano vai ficar na mão dos Estados Unidos, não na mão do povo venezuelano. Como se durante o governo Maduro, né, sob a tutela do Maduro, como se esse petróleo tivesse antes na mão do povo venezuelano, quando na verdade não estava. Basicamente só mudou o explorador, o que, assim, em ambos os casos, tanto um quanto o outro é ruim. A questão é que, assim, no longo prazo, será que a vida para quem mora na Venezuela, ela vai ser melhor ou ela vai ser pior? O país vai ficar estável ou vai ficar cada vez mais instável do que já é? Porque o Maduro, apesar de ser um ditador, ele é um cara que ele deixou o país não deixou o país com estabilidade, né? Tem ditadores que deixam o país com estabilidade. O país, claro, não tem direitos, liberdade, porém tem estabilidade. Não é o caso da Venezuela. E essa coisa toda, né, da operação, de você capturar o Maduro, etc., ela abre prerrogativa para que os Estados Unidos, né, tenha legitimidade para se comportar como se fosse a polícia do mundo. E isso, cara, não é muito interessante. Não é interessante. Ah, mas é a maior democracia do mundo, não sei o quê. Não é, não é. Tá bem longe de ser. Até porque lá só existem dois partidos, né? Você não tem ali uma alternativa a esses dois partidos. E no caso da Venezuela, depois da operação, eu vi no Instagram muita gente compartilhando, né? Gente comemorando a captura do Maduro pelos Estados Unidos e gente brava com isso. E quando digo gente brava com isso, gente comemorando, eu digo gente da Venezuela, venezuelanos, não pessoas de fora. Só que, assim, é foda falar disso porque o que acontece? No caso do Brasil, se o Lula fosse capturado amanhã, cara, metade do país não gosta dele, a outra metade gosta. Mesma coisa com o Bolsonaro, metade do país gosta do Bolsonaro, a outra metade não gosta. Então não tem como você medir a popularidade de uma pessoa, de um líder, de um ditador, de um político, dessa forma. Não tem como você deixar comprar totalmente um lado, né? E acreditar cegamente que é aquilo ali e acabou. E um lado positivo aí do Trump, né? É que pelo menos ele é um cara bem honesto com relação a essa coisa toda. Depois da operação, ele falou abertamente, né, que o petróleo venezuelano vai ficar nas mãos de empresas americanas. O que, assim, seja bom ou seja ruim, ele está sendo honesto nas intenções dele, né? E eu vejo muito pessoal do Brasil, principalmente, né? Pelo menos é uma pauta aqui, uma palavra que está ficando muito famosa, chamada soberania. Só que, cara, você quer falar de soberania com o Lula, o PT no poder? Quem eu vejo mais usar essa palavra é o pessoal da esquerda, né? Mas o pessoal que não sabe nada sobre soberania. E eu digo isso porque o Alexandre de Moraes, e se eu não estou enganado também, outras pessoas do STF, né? Elas estavam até poucos meses atrás em uma briga com o Trump, com o Elon Musk, com todo esse pessoal, por causa da prisão do Bolsonaro. Inclusive rolou lá a lei Magnitsky, né?
e depois magicamente essa lei foi retirada da cabeça de todos eles. Dizem as, as fofocas, né? Dizem os boatos que isso aconteceu porque houve negociação do governo brasileiro com o governo americano. E o que negociaram? Terras raras. Se tratando do governo Trump, né, da administração Trump, eu acho que pode ter sido sim. Porque conhecendo a forma como o Trump ele se comporta, ele trabalha, etc., cara, ele não ia tirar essa lei da cabeça de ninguém a troco de nada. Ele estava pressionando e no momento que ele conseguiu o que ele queria, ele tirou essa lei, porque é uma negociação, né? E eu digo isso assim, a soberania sobre o governo PT é piada, é patético, porque é acordo com os americanos para vender, doar terras raras, mas não só com os americanos, também com os chineses. Você procurar no Google aí, tem empresas chinesas, né, comprando minérios do Brasil. E assim, minérios, minas, né, de ouro, etc. Então, pô, é patético. O pessoal desse que ele queria falar disso. Mas assim, essa é a minha opinião, né? É o que eu acho, pelo menos, é a forma como eu vejo. Porque pô, como eu falei, o pessoal é muito cego com relação a comprar totalmente um lado e comprar outro lado. É uma visão construída, né? Por Hollywood, né? Achar que é sempre a luta eterna do bem contra o mal. Sempre o mocinho contra o vilão. Quando, na verdade, a vida real não é assim, cara. Não é assim. Mas é o que eu acho. Eu vou procurar outros temas aí para ir falando. E é isso. Minha opinião é essa.